Bancada Senate e Parlamento Nacional considera o governo implementa estado de emergência rumo Ranga. Isabel Maria Freitas lamenta a implementação cesta básica. Inglaterra preocupa com Covid-19 e a etapa da RUAC. Lorong dia que bem-vindo, mas itinerário rumo ao Ronolo Rassanira. Telespectadores, a minha filha Rica Zuita Bolsira e reportagem nacional no internacional. A minha esperança me continua a transmitir informações atual e factual. Acontecimento irregular no Museu Raileur Baita Bolsira. Então acompanha a informação nacional Badaholo. Partido Democrático aprecia presidente da República Francisco Guterres Lolo a decisão, onde promulga o orçamento geral do Estado, Tina rumo ao Ronolo Rassanira. Secretário-Geral Partido Democrático Antônio da Conceição Calohan a apreciação foi na modo com o presidente do Partido Democrático Mariano Assanami Sabino ao encontro com o presidente da República Francisco Guterres Luolo, onde a felicitação Natal no Tinanfon rihunrua runulu rasen ida base festado terça-feira semana do Partido Democrático promulgação orçamento geral Estado batina rihunrua runulu rasen ida do presidente da República halo decisão dia nova esperança para o povo e a situação Covid-19 no Rassansia. Agora está sendo o período de Natal, Partido Democrático e que antes de Natal, a derrocada ainda no Suminado e a audiência ao senhor presidente da República atau cumprimento de boas festas de Natal de dia. Mas aí a vida de Navala e a oportunidade do Masoro foi uma conselho que se Palácio Presidente de Limeira telefone atau kami beramai hasil rumah presiden beri atau kami felicitações Natal Limeira nomor tinanfon ini bahasa presiden da República também nessa bancada de parlamento mas nós por apreciação bahasa presidente Limeira alto político na local onde promulgação do orçamento geral do Estado 2021 Limeira nessa presente dia aqui vai ter ponto também follow e a fim do ano bem foi esperança vai ter problema no guarda ausente ela problema Covid né hala no todo atrapalhado mas veio a esperança de arrancar biar Covid daí mas veio kita se a esperança do hala ter desenvolvimento apoio na economia e o seu orçamento geral do Estado então é uma coisa mais transmitir ao senhor presidente e formos a E a ocasião do presidente da República Francisco Guterres Luolomos, sura Partido Democrático na atuação política e a Parlamento Nacional, a tubele na fata dignifica povo neteiros no lori desenvolvimento barailaran. Presidente da República Moshusu Partido Democrático, a tu continua com a posição política ida, onde foi apoio à iniciativa de urbanização Timor-Leste. Reportagem TVE. Na falta de informação no Palácio Presidencial, o Ministério Público resiste ao caso e ao processo muito currículo ato social limanolo resenwalo e a nível nacional durante a Ronolo. Procurador-Geral da República José da Costa Ximenes informa idani, mas jornalista Sira foi no encontro com o Presidente da República Francisco Guterres Luolo e a Palácio Presidencial Nicolau Lobato Bairro Pitedili terça-feira semana e encontro nebessa encontro da Hulu e a Tinariho Rua Ronulu Rasen Ida. Procurador-Geral da República relata com a balanço geral durante a Tinariho Rua Ronulu Nian. Procurador-Geral da República José da Costa Ximenes explica caso processo legal Riunhat Atusia, limanulu rasin walune, resista desde loron ida fulan janeiro, toloron tulunulu rasin ida fulan dezembro tina rihun ruaronulu. Maioria processo sirane, mai husi caso ofenso simples ba integridade, violência doméstica. Atualmente resista macas liumaca, caso furto ou não, no abuso confiança roburla. Entretanto, total processo no Ministério Público finaliza e atina rihun ruaronulu, hamotu krihun 505 hatnulu rasinhat. Tina direita o presidente para balanço geral durante Tina 2020 ini.
Em primeiro, que tinham e Danielaram a 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, o Ministério Público registra o processo de total 4.958 a nível nacional. 4.958 processos. E há 4.958 processos de Tama e a maioria dos processos de ofensas simples da integridade. Tu ir mais uma violência doméstica nessa bairro em nível nacional. Mas bem, estamos em mudança de um crime. Agora a ministra começa a aumentar e há crime será nesse fruto. Não, dano se aumenta, não. Como se diz? Abuso de confiança ou burla. Nemos tudo diluir tudo sai. Bem, ele está botando análise será nessa tarefa. Ele também impacta o desenvolvimento. Quando o reino começa a desenvolver, crime será mais nem começa a postar tema ou é uma bola de burla, depois começa a abuso de confiança, ou não, o nem começa total processo de lei finaliza a moto 5.544 e a redução por volta de 500 e tal processos, 5.547 processos, uma vida finalizada. Nem balanço geral, também se a toda a informação do Parlamento Nacional, então lá ele adianta para aquilo. Zuzera Costa Simenes Mosdehan e a capital dele durante fulan dezembro tina rihun ruaro anulo. Resista processo 8 anliu hamotuk ato sira hitunulu rasinen compara ho fulan outubro novembro. Nebe resiste processo hamotuk ato stolo. Além de caso sira e gabinete combate corrupção criminal organizada. Durante a tina rihun ruaro anulo, resista caso hamotuk atos ida walunulo rasen hito. Foi no salto situação e a dezembro linearam. E a dezembro linearam e a Dili pela primeira vez, depois de setembro, Dili registra processo nível 8 ano. Dili registra 176. E depois será acompanha a informação ao novembro, outubro, Dili registra mais de 300 processos. Dili registra mais de processos. E agora não Dili registra 176 processos. Entrar, desculpe, 176 processos. É a situação e a Dili. Não mostra a distribuição social. A Laura que está registrada de 400 e tal processos. E a setembro, uma que está registrada por 18 anos, e a outubro, novembro, que está registrada mais de 500 processos. É um balanço geral positivo. E agora, o ensaio, caso será, e a Gabinete de Combate à Corrupção que não organizada, e a Tina Danielaram está registrada 187 processos. E durante a Tina Danielaram finaliza 196 processos. Finaliza. Nem informação como o processo é revelado no Ministério Público. Atualmente, o Ministério Público e a caso pendente, hamotuk rihun rua ato sualu ruanulo rasentolo. E encontro no Presidente da República Francisco Guterres Luolo. Foi parabéns para o Ministério Público no progresso serviço toma que atina rihun rua ruanulo. No continua cumprir missão, mas que a soro desafios barak. Reportagem TVE. Da acompanha a informação no Parlamento Nacional. Bancada CNRT e o Parlamento Nacional considera governo na implementação do estado de emergência Runguranga. Atenção para o estado de emergência, badalacia, ou medidas nebe rigoroso e tuan, mas a implementação ao considera Runguranga. Lekira que Hatohusi, deputada da bancada oposição, CNRT Virginia Anabelo, Lihusi, na intervenção política e a plenária, Parlamento Nacional de terça-feira, semana né. Representante povo ne haktuir medida extensão do estado de emergência Badacia ne rigoroso tebes mas a implementação Runguranga los também baseado decreto governo número sanolo racional para tina ronolo extensão do estado de emergência da CIANE entrada em vigor e a loron tolo fulan janeiro tina ronolo racionida no termina e a loron ida fulan fevereiro tina idane
Mas bem, governo rapara uluk missa kalam ba ano novo e lorong tololo resenida. Fulan dezembro tinang koto, no lorong ida fulan janeiro tinang idane. No husik atividade faz cesta básica continua lá o normal. Itahahu e Tinam Fong de 2021, a extensão do estado de emergência, badalacia, a medidas nebe rigoroso e tuan, mas bem a implementação a considera runguranga. Tamasera a considera a implementação do estado de emergência, badalacia ne runguranga, tamba baseia o decreto do governo número 18 de 2020, no mosba estado de emergência ninia, nebe ninia entrada em vigor iha 00 horas dia 3, mas kita foi implementa, nebe na realidade ita haruka labele iha missa ba dia 31 kalang, ho dia ita hapara. Mas bem, será que acontece? Cesta básica ita continua fahe, ho halibur ema mais do que Hatamba declaração do ministro Assuntos Parlamentares na Comunicação Social, Francisco Jerônimo Martins, hateten, bando calibre malu lihu semana em Sanolo, não mantém distância social mínimo metro ida. Durante ambiente sibo tinanfon, baseado decreto-lei, nebe governo aprova lihu se encontro com o Conselho Ministro Extraordinário e Loro Ronolo recensia, fulan dezembro, tina rihundua Ronolo. Hafo em decreto-lei também em vigor e aloron tolunolo fulan dezembro tinankotok. Arcebispo Metropolitano de Cisdili, Dom Virgílio do Carmo da Silva STB, declara: Igreja Bano Sarani Sirato participa missa ano novo e a igreja não participa de lihus de televisão. Estado de emergência de agora, Los Duni, e de 29 de dezembro, e a Conselho de Ministros Extraordinário aprova decreto-lei, nebe makat implementação, altera a lei, estado de decreto-lei, a implementação do estado de emergência, e 3 de dezembro, a tune bele também e caso baracamento, então a atenção à mitigação ba caso serene, então precisa a lei da tu bele resolve a for dalam ba hoto tu implementa. Também maka governo russo e a lei lá que kata labele iha atividade nebema halibur ema lihusi nain sanul. Depois é distanciamento social. Bahira lei ne tama em vigor. Igreja Católica foi decisão que era dia 30 de dezembro, da Dersan, Tuxanolo Dansane, Arcebispo de Lirasik, foi que das press conferência, dia 31 calan, dia 1 de janeiro, missa lá ia. Deputado Cira Russi, banca da governação, mostra a declaração deputada Virginia Anabelo, nebe hateten implementação do estado de emergência Runguranga. Também o governo executa estado de emergência, tuir decreto do governo Nian. Reportagem TVA. Deputada Isabel Maria Freitas Ximenes lamenta a implementação da cesta básica. Também o governo distribui a IHAM lá Izene Bapovo. Deputada Isabel Maria Freitas Ximenes Russi, bancada Frente e Mudança, ratou lamentação de Russi na intervenção política e que a plenária Parlamento Nacional terça-feira, semana né. Representante povo ne hateten, antes feriado Natal no Ano Novo, ratou na lamentação hanessa no Parlamento Nacional, também baseado informação Russi povo. A IHAN cesta básica balão forro, inclui manutolum balão A. Obrigado, Bahia, a distribuição cesta básica. E a intervenção antes de terminar, Tânia, tama bafeiras natalíssimos, a rotona questão ainda nem com a distribuição, nebema, moço problema, ser nebema forro, liliu nessa mantolung né, nessa questão de nebema, essência teve, escanunia atona né, ita prahang, lá satu ajuda alimenta ita, mebe bele fofali, moras ba ita rasik, nebe suba. O ministro Karik Bele coordena a empresa Nebema halo distribuição. Karik prazo bahahan ser Nebema tem que ir validade para distribuição Nebema tona ba ni período Nebema labele prato halo distribuição. Kokotok halo fal maneira buka fali sasan selo para bele troca ba alimento da né. Labele ita obriga de tem que fazer na fating alimento refere, por exemplo em Samantolo né. Mas depois obriga para a comunidade ser a tu consumo, nebema, a sani prazo liu tenane.
Nebe o governo de favor tomar atenção da questão da né. Hatamba lamentação no ministro do Assuntos Parlamentares na Comunicação Social, Francisco Zeronimo Martins, reconhece e a cesta básica balão forro no ar. Mas o governo rola uma medida no bolo ona empresário, onde for atenção para no sistema de distribuição. A tu hal de explicação balo, primeiro com a cesta básica. Nós doni a cesta básica bahira e a implementação e a problema balo neve maka relaciona ao sairama deputado Serfoti. Neve problema ser né governo rola aquelas medidas e bolo que era zona empresário sira e foca era zona atenção basira atu bahira será lá fila fala ser né canar nessa empresa empresa makfaya ihan então sira tem que halau buat neve hodia e hadian sistema. Distribuição cesta básica nela os governo makfahe, mas bem empresário sira. Durante a distribuição de cesta básica, o governo acompanha a implementação. Hamoto COPD AZ, cá no entidade sira selo. Reportagem TV. Deputado bancada Cunto Luiz Roberto aprecia serviço PNTL, também o controle segurança máximo durante a celebração. Festa Natal no Ano Novo. Luiz Roberto rato apreciação da parte de segurança Polícia Nacional Timor-Leste de uso intervenção política e uma fuga com Parlamento Nacional dele terça-feira semana durante a celebração festa Natal no Ano Novo comandante PNTL onde membros do serviço macas onde controla a segurança e a fato em Cotuhoto onde facilita cidadão sira hakmatek hamoto com família sira simo Natal no Tinamfon. Segundo o vice-presidente do Parlamento Nacional Nemos, Russo Bapenitelli, a mantém a fato de segurança onde cria estabilidade e arrelaram. Hawakara apreciamos baia e tem a segurança PNT no serviço durante ita celebra festa Natal ninian, toba ia tinam phone e tem a comando PNT ninian membro sira e a fatin hotu sira bela segurança ao máximo. E Timor-Leste tak matak na fatin e saudável na fatin mas que a fatin balon nebe maka e tenya jovem sira kari kemo tua barak demais de vez em quando acontece violência que balon a fatin rumah e husu na fatin vai comando geral atu bele mantém na fatin segurança reneto rohan para estabilizar na fatin. E a parte selo que Luiz Roberto mostrou sobre a juventude sira, a tu colabora com a Polícia Nacional Timor-Leste onde cria estabilidade e contribui para o desenvolvimento nacional. Reportagem TV. Telespectadores, relação ao estado de emergência Badacia e Timor-Leste, na falta de Rússia e rotina de consciência, continua a usar máscara ou irrita seba público, que está lua facilima bebê com sabão, no halo de distância físico-social. E está continua a notícia internacional. Primeiro-Ministro do Reino Unido Boris Johnson, segunda-feira semana, anunciou momento crítico e a nação Laran, também ataque durante o surto Covid-19. Bagira fosse anúncio de televisão Boris Johnson retetan Estado precisa de medidas rigorosas ao trava Covid-19, variação nebe atualmente espalha no diet la laisleu. Reino Unido susu cidadão rota to hela date e uma sai carek precisa de to rola necessidade básica para serviço, atividade de esporte, trata saúde e carlai ses husi violência ruma. E horas 24 horas ciclos Reino Unido resiste caso Reino Lima no racional, atos hito walu no rasanhat no mate atos hatresen. Desde Covid-19 mos e Inglaterra, ema Reino hito no rasan lima atos hat tolu no rasan idamak mate ona. Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, declara público continua com confiança política total para a Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen.
Declaração ida nevosa Lihuse Palácio do Governo Portugal. Foi o primeiro-ministro simodense e o ministro da Justiça. No reafirma e suporta o ministro da Justiça Francisca Van Dunen. E a Loren Hiraki Kushnim, ministra da Justiça Francisca Van Dunen, sai centro controvérsia. Tamadet publicação e a mídia hateten. Carta ida nebe União Europeia e a tinarihundua sanolo recensia hateten. Governante nek roca dados falso com o juiz favorito. Estado mak recuperador Zeguera foi sai candidato para Conselho Superior Procurador Geral. Com a caso ne primeiro-ministro Antônio Costa Dehan, conforme o governo atu ele candidato cede atu sai representante Portugal e a Procurador Europeia. Nemak informações completo e reportagem nacional no internacional. Antes a toramata, na fatem Russuita Otônia consciência continua a torrar distância física e distância social. Usa máscara ou hireta saiba fatem público, que tal lua faça lima bebek. E ta Otônia consciência continua a luta Covid-19 e a Timor-Leste. How Ezequiel Las Neves, o que para São Tomás, obrigado e até a próxima.